vocês que me pediram nas redes sociais, eu mostrei, muita gente pediu para trazer, então eu vim trazer para vocês, ó, essa manguinha com elástico aqui. Olha que gracinha, gente. Ele é muito fácil de fazer e fica uma graça, tá? Ele é tamanho M e a gente vai precisar para fazer ele. Eu vou usar a linha Bella Fashion. Eu vou usar no tom vermelho para ficar bem diferente desse. Ó, cor morango, tá? O tex dela é 295. Vou usar a agulha número 2. Vou usar junto esse fio de lurex aqui. É quase que um fio para costura, tá, gente? De lurex. Esse daqui é um fio se eu não me engano, da corrente. Eu tirei o rótulo dele, não guardei. Se eu não me engano, é da corrente, tá? Eu vou misturar, vou trabalhar com os dois fios juntos. Fita métrica, tesoura. Aqui eu usei Elastec para colocar aqui na manguinha. E aqui em cima, elástico. Você pode usar elástico roliço, eu gosto mais de trabalhar com roliço. Na época que eu fiz essa blusa aqui, esse cropped, eu não tinha o roliço, eu coloquei esse outro, mas eu vou usar o roliço dessa vez. Então, vocês podem escolher o elástico roliço ou esse elástico chatinho também, tá? Então, vocês escolhem. Então, a gente vai começar, a gente precisa desse material. Para começar, gente, ó, eu juntei os dois fios. Vou fazer a minha laçadinha principal aqui. Quem não souber fazer essa laçadinha aqui, pode estar dando um nozinho, tá? Dá a laçadinha e puxa os dois fios. Esse fica um pouquinho chatinho de trabalhar, porque esse fiozinho solto, ele às vezes embola um pouco. Eu vou fazer, gente, 175 correntinhas. Eu preciso dessa quantidade pro tamanho M. Não faça apertadas as correntinhas, deixa ela frouxinha, assim, ó, para trabalhar e ficar melhor na hora de fazer os pontos, tá? Então, não fica muito largo e nem muito apertado, deixa assim, tá, ó. Vendo? Dá pra ver? Que fica com um ponto bom para depois a gente conseguir colocar a agulha aqui dentro sem ficar muito apertado. Então, vou fazer 175 correntinhas aqui e volto. Gente, depois que eu terminei de fazer aqui minhas 175 correntinhas, do tamanho M, eu vou juntar aqui, ó. Vejo primeiro se eu não tá torcida a correntinha, tá? Vejo tudo aqui e venho e vou prender ela aqui, ó, com ponto baixíssimo, tá? Prendi. Agora, eu vou vir aqui no ponto que eu prendi e vou fazer um ponto baixo, que é onde que eu vou subir mais duas correntinhas para fazer o ponto alto. Eu faço esse ponto baixo aqui e essas duas correntinhas fazendo ponto alto, de vez de subir as três correntinhas, porque ele fica mais retinho o ponto, tá? E fica mais bonito. Na verdade, são três correntinhas, porque são ponto alto duplo que a gente vai trabalhar. Então, um ponto baixo e três correntinhas. Dou duas voltas na agulha. No próximo ponto, passo pela laçada, puxo dois e puxo dois, ficando com mais um ponto alto duplo. Duas laçadas, puxo dois e puxo dois, tá? Agora, dois pontos, pulo esse daqui, esse ponto, no próximo ponto, faço o ponto alto duplo. Passo por dois, passo por dois, passo por dois. Duas laçadas, venho nesse que eu pulei, tá? A gente vai voltar nele, aqui, vai puxar a laçada aqui
e vai fazer o ponto alto duplo também nesse. E aí, a gente vai ficar com um X, tá vendo? 3 pontos, um X. 2 laçadas, venho aqui, passo por dentro, puxo 2, puxo 2, puxo 2. 2 no próximo, puxo 2, 2, 2. No próximo, puxo 2, 2, 2. Vou voltar a fazer o X aqui. Pulo um no outro, no segundo ponto, vou fazer o ponto alto duplo. 2 laçadas, volto aqui e passo fazendo X. E fica assim. Nós vamos fazer isso por toda a carreira. Aí eu volto com vocês quando chegar aqui no final pra gente fechar. Gente, eu cheguei aqui no final, ó, com o meu xizinho. Vou prender aqui no último pontinho aqui, ó, da correntinha do primeiro ponto alto. Prendi aqui. Eu vou começar agora aqui, vou fazer novamente um ponto baixo aqui para subir. 1, 2, 3. E aqui eu vou fazer 2 pontos, só um ponto, e aqui o próximo eu já vou fazer o X, para não ficar um em cima do outro, para ele ficar cruzadinho, não ficar X em cima de X e 3 pontos em cima de 3 pontos. Então, eu fiz aqui, vou pular esse, vou vir para esse daqui. Opa, aqui. Aqui. Volto no de cá e vou fazer o X. Ó, fiz o X e um ponto. Dou duas voltas e vou fazer agora os 3 pontos altos. Pontos altos duplos, né, gente? 2, 3. Ele não ficou X em cima de X, nem ponto nos 3 pontos em cima de 3 pontos. Então, eu vou seguir fazendo assim. Ele só vai mudar só nessa parte, tá, gente? Que ele vai ficar ao contrário, assim, tá? Aí na próxima a gente vai fazer o contrário, vai fazer os 3 pontos de volta aqui e fazer o X pra cá, igual na primeira carreira. A gente vai fazer essa parte toda aqui e eu volto com vocês. Bom, pessoal, cheguei aqui no final, como eu tinha feito um ponto alto aqui já, fiz os 2 aqui, eu vou fechar aqui, ó, com um ponto baixíssimo, ficando com 3 pontos altos e o X aqui, né? Então, aqui eu vou entrar e fazer um ponto baixo para subir e mais 2 correntinhas, para ficar com ponto alto duplo, ficar bem grande. Aqui eu vou fazer 3 pontos altos duplos para ficar em cima do X agora, tá? Então, vou dar 2 laçadas, vou vir aqui, ó, e fazer um ponto alto duplo, mais um ponto alto duplo. No próximo ponto, pulo um, aqui no próximo, ponto alto duplo, os 3 pontos altos, 2 laçadas, pulo um ponto, venho no próximo, faço o ponto alto duplo, as 2 laçadas, volto nesse ponto aqui e faço meu ponto alto duplo fazendo X, tá? Então, agora a gente vai fazer aqui mais os 3 pontos altos duplos novamente e depois o X até chegar aqui no final, que vai terminar com o X e fechar aqui.
A gente vai fazer isso daqui várias vezes e eu volto aqui para dizer para vocês quantas vezes eu fiz até onde a gente vai parar. Bom, gente, eu cheguei aqui, eu fiz 13 carreiras total e agora a gente vai começar a fazer a cava aqui para colocar a manga, tá? Então, eu marquei a metade dele aqui, ó, metade de um lado e do outro. Deu 87 pontos para um lado e 88 para o outro, porque tinha 175 pontos, eu dividi e ficou um ponto a mais para um lado, não tem problema, tá? Então, vocês fazem a marcação. Deixa eu falar aqui com vocês. Se quiserem fazer maior, vocês vão acrescentar sempre de 5 em 5 pontos, que vão dar essa quantidade de conjuntinhos aqui, ó. Dos 3 pontos altos duplos mais o xizinho, tá? Então, se quiser fazer um P, vai diminuir. Se quiser fazer um G, pode aumentar duas carreiras aqui, 10 pontos, tá? Ou mais, se quiser um pouquinho mais folgadinhos, pode aumentar 15 pontos. Isso aí, só vocês aumentarem essa quantidade para poder ficar mais folgadinho ou mais justinho, tá? Então, é sempre aumentar de 5 em 5 pontos. Então, a gente vai começar a fazer essa parte aqui. Agora, a gente vai trabalhar de um lado, depois do outro. Bom, gente, tô aqui, vou virar meu trabalho. Vamos fazer 3 pontos altos duplos juntos, tá? Então, eu vou passar aqui primeiro, ó, fazer um ponto baixíssimo para começar, mais 2 pontos, 2 correntinhas. Vou dar 2 laçadas, passo o fio, puxo e deixo 2 nozinhos. Dou 2 laçadas, passo o fio, puxo. Aí, aqui eu fiquei com 3, passo o fio e puxo e deixo tudo junto, tá? Vou ficar para fazer uma diminuição. Aí, aqui eu vou fazer o X, tá? Com ponto alto duplo fazendo o X. E vou seguir até ali no final, faltando os 5 pontos pro final para chegar na nossa marcação do outro lado e eu volto com vocês. Cheguei aqui, gente, ó, nos meus últimos pontos. Vou fazer aqui o meu X. E os 3 pontos que eu vou fazer agora, eles 3 em 1. Sempre lembrando de deixar, não fechar até o final, tá? Aqui. Puxar tudo. Fiz, viro meu trabalho. Vou fazer o ponto baixo dentro desse daqui. E vou fazer 3 diminuições novamente. Aqui. Segundo ponto. Terceiro ponto. Puxo tudo. Agora venho pro X. Tá? Então, vocês vão fazer isso também novamente no final, fazendo a mesma coisa. No final lá, vocês vão fazer exatamente a mesma coisa que a gente fez aqui. Fazer o xizinho e nos 3 últimos, fecha e eu volto com vocês lá. Cheguei aqui no final, pessoal, ó. Vou fazer o X novamente. E vou fazer os 3 pontos altos duplos em 1, fazendo a diminuição. Ó, ele já tá diminuindo, tá vendo? A gente vai fazer 5 carreiras dessas, essa aqui é a segunda, tá? Então, a gente vai fazer 5, fazendo dessa mesma forma. Terminou, passa o fio pela laçada, faz do outro lado da mesma forma, começando aqui nesse outro pontinho aqui, tá? Sem intervalo.
Gente, se não der aqui para fazer o X e os 3 pontos, pode fazer ponto alto mesmo, não tem problema pular X, tá? Não vai interferir em nada, só o detalhe mesmo. Então, se não der para fazer X e 3 pontos altos, faz ponto alto só e depois no final fecha, não tem problema nenhum, tá? Então, eu volto com vocês quando terminar os dois lados dos 5 pontos, as 5 carreiras dos dois lados, eu volto com vocês.